Pai do Senhor Jesus Cristo aos irmãos, nossa leitura diária de hoje está escrita em Romanos, capítulo 3, verso 10 a 12. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. O jeitinho brasileiro, que é a maneira muitas vezes não ética de sempre se arrumar uma solução ou desculpa para tudo. Às vezes temos o mesmo comportamento também quando se trata de realidades espirituais. Nós nos comportamos como se alguma desculpa ou jeitinho pudesse nos justificar diante de Deus. No entanto, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida e nem diz a realidade de que diante de Deus ninguém poderá se desculpar ou dar um jeitinho. Ao escrever a igreja em Roma, o apóstolo Paulo faz uma exposição minuciosa do Evangelho. Ele explica porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 17, 18. A primeira parte da explicação é a demonstração de que o mundo inteiro é culpado diante de Deus. Ninguém pode alegar inocência perante Ele. Os gentios ou pessoas sem a Bíblia são indesculpáveis diante de Deus, porque nunca ficaram sem testemunho suficiente do Senhor, tanto por meio da criação, Salmos de número 19, verso 1 a 3, Atos 14, 17, Romanos 1, 19 a 20, como por meio da lei moral gravada nos corações, Romanos 2, 14 e 15. Portanto, a idolatria ou paganismo que praticam aqueles que não reconhecem o Evangelho não é fruto da ignorância somente, mas de rebeldia mesmo. Daí a razão deles também estarem debaixo da ira de Deus e subjugados pelo pecado. Isso por si só já seria motivo mais do que suficiente para nos ocuparmos com o trabalho evangelístico e missionário. Se pesar sobre nós a consciência de que todos aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo estão debaixo da ira de Deus, sentiremos a urgência e a necessidade de anunciarmos do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para os judeus era fácil aceitar que os gentios estavam debaixo do pecado, portanto, condenados e debaixo da ira de Deus. No entanto, Paulo também se dirige a eles com a mesma mensagem. Os judeus ou pessoas com a Bíblia orgulhavam-se de serem os guardiões da revelação de Deus e de receberem em seus corpos o sinal externo da aliança, a circuncisão. Contudo, as Escrituras também diziam que eles eram culpados aos olhos de Deus. Isto por dois motivos básicos. Da lei, da qual se orgulhava, eles mesmos eram infratores, Romanos 2, 23, e a circuncisão, que era um sinal para a comunidade do pacto. Perderam o seu valor, pois a sua prática não era acompanhada pela obediência e purificação do coração. Romanos 2, 25. Professar o cristianismo e sentir segurança espiritual por causa do conhecimento pode ser muito perigoso. Aos olhos de Deus, alguém que procede desse modo não é nem um pouco menos culpado do que aquele que pratica o paganismo deliberadamente. A ausência de Deus na vida, a afirmativa que não há justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, a que não há o temor de Deus diante de seus olhos, Romanos 3,18, esse é o diagnóstico preciso e real de todo ser humano diante de Deus.
Essa é a realidade espiritual em que todo ser humano se encontra. Por isso, ele é culpado e está debaixo da ira de Deus também. É interessante observar que o próprio apóstolo Paulo se inclui nessa lista, quando diz: temos nós qualquer vantagem? Isto mostra que nem o apóstolo Paulo confiava em méritos próprios como garantia da sua salvação. Outro ponto importante a ser observado é a natureza destruidora do pecado. Ele tem a capacidade de corromper todas as áreas da nossa vida, tais como as nossas emoções, mente, sexualidade, consciência e vontade. Não há nada no ser humano que tenha ficado imune ao poder da corrupção do pecado. Uma das coisas que é necessário vermos é um genuíno crescimento da igreja a partir do momento em que a igreja se preocupar em pregar o evangelho tal como ele é e as pessoas fizerem a sua profissão de fé pelos motivos já expostos. Portanto, só veremos arrependimento quando começarmos a mostrar o nosso caráter de cristãos genuínos a partir do momento em que a igreja se preocupar em pregar o evangelho tal como ele é e as pessoas fizerem a sua profissão de fé pelos motivos e pelas atitudes visíveis do que se prega.